Esse podcast, esse momento é para você que tem vontade de fazer algo diferente. Vou perguntar para ele o que precisa para entrar no ITA? Como eu posso me preparar para entrar no ITA? Hoje você não forma mais e aquilo não precisa estudar nunca mais na vida. Vamos fazer um projeto? Você vai todo animado, vou fazer um projeto, vamos desenhar assim. Qual a grande frustração que a gente encontra nos meios do projeto hoje? São as pessoas que executam não estarem no mesmo engajamento. Está começando mais um RitoCast, podcast de gestão simplificada, compartilhando conhecimento com quem faz gestão na prática todos os dias. Estou aqui com a nossa anfitriã Renata Azevedo, aqui da Rito, nosso querido Fabiano Roxo, reitor, e o nosso convidado especial Anderson Correia, ele que é presidente do IPT, professor titular e ex-reitor do ITA. Anderson, por favor, se apresenta para quem não te conhece ainda. Obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência na área de gestão, na área de tecnologia. Sou professor do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fui reitor há 8 anos, sou professor já há 20 anos, uma escola que forma engenheiros para o mercado de trabalho, para a indústria, os engenheiros que vão para a Embraer, o setor de tecnologia, e também presido o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, um instituto já com 125 anos de existência, que atende por ano 3 mil empresas, todo ano, gerando mais de 20 mil documentos técnicos, estudos, tecnologia, protótipos, então tudo aquilo para poder modernizar o Brasil, colocar o Brasil na rota do desenvolvimento, e a gente tem um país de verdade aqui que tem uma indústria forte. Poxa, que bacana. Nós que estamos todo dia falando de gestão, qual é o motivo da gente convidar pessoas que... quando a gente fala gestão todos os dias... Anderson, me conta como é o desafio, qual foi sua história, como é que a gente pode dizer, como foi chegar até aqui, como foi entrar na reitoria do ITA, e assim, indo mais leve, como foi entrar como professor do ITA, porque hoje nós estávamos à tarde falando exatamente sobre isso, vocês... esses convidados especiais que estamos trazendo aqui, são pessoas que estão trazendo essa inovação e precisa ser contada. Quem está escutando precisa saber como é que é essa trajetória, porque não tem no Brasil uma pessoa que não conhece e não admire o trabalho do ITA, os engenheiros que se formam lá. Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa trajetória. Claro. O ITA é uma escola bem diferenciada, Todo mundo que faz cursinho vestibular e faz prova, faz exercícios, quando tem uma questão do ITA, ele vai falar, nossa, essa questão é difícil, O pessoal pega e já até pula, fala, essa aqui não. Vou fazer por último. Por quê? Porque o ITA ele foi assim, ele foi criado num modelo de excelência. O que é excelência, Você ter os melhores engenheiros do país. Então, essa foi a filosofia. É um setor complexo, setor aeronáutico. Você imagina projetar um avião, projetar um foguete, um satélite. Então, você precisa ter pessoas diferenciadas, bem formadas, Então, o ITA busca essa linha. E, felizmente, tivemos muito sucesso, porque os engenheiros que a gente formou fizeram diferença no nosso país. Nossa. Vou falar assim, alguns nomes só para a gente refrescar a nossa cabeça aqui, Osiris Silva, formado na turma 62 do ITA, foi o fundador da Embraer. Estou falando de 50 anos atrás. Hoje seria difícil criar uma Embraer. Imagina, reunir todo mundo, vamos criar uma empresa para fabricar aviões. Imagina, 50 anos atrás. Então, alguém que... realmente, a Embraer ela foi fundada em 1969. Então, realmente, assim, é muito tempo. Bom, formamos também os criadores do INPE, que fizeram os satélites, o Fernando de Mendonça, E até recentemente, toda a indústria eólica, o Mário Araripe criou a Casa dos Ventos. A Casa dos Ventos é que faz turbinas eólicas, parques eólicos, desenvolve todo o processo para fabricação de energia por meio da energia do vento. Criou vários parques no Brasil. Então, ou seja, a gente tem os engenheiros que fazem a diferença. Então, ser parte dessa instituição é um privilégio. Ser professor, então, melhor ainda, Eu vejo quando eu estou lá na sala de aula no ITA, eu recebo os alunos jovens, às vezes com 18 anos de idade, 17. Tinha até um de 15 que entrou recentemente, um de 14. O de 14 não se matriculou, mas ele passou também. Quando eu recebo um jovem desse, eu penso,
ele pode ser um futuro Osiris Silva. Olha só. Posso ter. Então a gente tem que acreditar nesses jovens, porque eles serão realmente, né? Bem trabalhados, bem incentivados. O país fazendo a sua parte também, apoiando os jovens. Eu acredito que o futuro depende dessa geração e a gente está aí para isso. Com certeza. E que colocação interessante, né? Porque nós estávamos conversando hoje pela manhã até sobre isso, sobre qual é a função da universidade. Tirando um pouco, né? É muito importante, acho que é primordial a titulação, mas qual é a importância da universidade? Essa multiplicação, essa transformação. O que o conhecimento te traz, né? Então, eu não sei como é que você começou. Você vai contar um pouquinho pra gente, mas eu digo que você passar por uma universidade, você entra e depois que você termina seus 5, 6 anos, sair com outro nome. Então, é um processo que não é só... É um processo de resiliência, é um processo de maturidade. Você vive ali dentro, passa de um momento para outro. E é esse olhar que você estava falando, né? Ali, não é só um aluno que vai estudar uma matéria, é o que essa pessoa vai transformar com o que ela vai saber. Eu achei isso muito interessante. Como é que foi? Como é que você entrou? Quem que era o Anderson Novinho? Como é que foi escolher essa profissão? Exatamente. Eu vou falar para vocês por que eu resolvi vir para o ITA. Quando eu era criança, eu morava em São Paulo. E eu ia para a praia, às vezes, lá em Ubatuba, né? Com meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, a gente passava de carro aqui em São José dos Campos, né? Para quem vai para quem não sabe, né? São José dos Campos, você pega a Dutra. Na época não tinha Carvalho Pinto, também não tinha Ayrton Senna. Não. Você tinha que pegar a Dutra e passar por dentro de São José dos Campos, depois pegar uma rodovia que vai para Ubatuba, chamada Tamoios. E minha mãe falava assim, aqui é uma escola de engenharia, é o ITA. Eu olhava e falava assim, pô, deve ser importante, para ela era criança, né? Aí eu falava assim, não, vou pensar. Vou ver. Foi passando o tempo, né? Acabei vindo para cá estudar, né? E tô aqui em São José dos Campos já há mais de 25 anos. Mas aí eu fui para o exterior fazer doutorado, bem nessa área de aeroportos. Minha área é aeroportos, né? E assim, transporte aéreo, aviação, né? E logística também, tanto de carga como de passageiros. E aí então eu estava morando no Canadá, eu pensei em ficar lá, porque era um país desenvolvido, meus filhos nasceram no Canadá, eu já tinha quase 30 anos de idade, e de repente uma professora minha, que me deu aula no ITA, falou assim, Anderson, tem uma vaga para professor de aeroportos no ITA. Falei, puxa, que legal. Aí eu peguei, fiz a prova, eu vim do Canadá fazer a prova aqui, passei em primeiro lugar, me tornei professor, estou há 20 anos então, como professor já, né? Hoje eu tenho 50 anos de idade, eu tinha 29, né? 30 naquela época. E você falou de multiplicação, né? E a gente compartilhar com os jovens, né? Eu acho engraçado. Apesar de eu ter 50 anos, parece que eu tenho a mesma idade quando eu entrei. Porque quando você lida com jovem, parece que você rejuvenesce. Eu fico ali... Outro dia eu estava falando assim, caramba, eu tenho 50, eu não penso que eu tenho essa idade. Porque eu convivo com gente jovem, né? E agora que eu estou trabalhando em São Paulo, no IPT, eu convivo lá também com os meus filhos. Os dois são universitários, os dois fazem faculdade lá em São Paulo. Então, ou seja, eu dou aula para jovens, convivo com jovens e moro agora lá em São Paulo. Voltei a voltar com os meus filhos, né, que eles moravam sozinhos lá, e agora estou com eles, né? Então, acho que essa convivência, né? E acho que isso é importante, a gente compartilhar o que a gente sabe, né? Não só compartilhar o que sabe, passar a experiência. É o que a gente está fazendo agora também, né? Passando um pouquinho da nossa experiência, né? E aprendendo mutuamente também, para a gente poder estar sempre evoluindo. Exatamente, né, Fabiana? Essa multiplicação, nós falamos dela hoje pela manhã, que eu gostei muito de uma coisa que você falou, que foi os pilares de uma universidade. Como é que você multiplica, como é que você prospera e você multiplica com os pilares da universidade? Traz esse assunto para a gente ver o que o Anderson acha. Porque a universidade, temos lá o tripé, né, que é pesquisa, ensino e extensão. E principalmente na área, né, dos projetos de responsabilidade social, que é a extensão, precisamos olhar com bons olhos, né? Qual que é o papel da universidade na sociedade? Quando falamos de pesquisa, né, nós precisamos pensar também como que nossos jovens estão desenvolvendo pesquisa lá na universidade. E o processo de ensino-aprendizagem, né? O processo também de ensino-aprendizagem. Então, quando falamos desses 3 pilares, que é a pesquisa, ensino e extensão, é o que sustenta, né, a instituição para que ela possa, né, transcender e atender toda
a comunidade acadêmica, a comunidade de maneira geral, no seu entorno. Isso tem um impacto não só na cidade de São José dos Campos, né, no Vale do Paraíba, no Brasil, no mundo. Então, assim, isso, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de atuação, falo que nossa, não só na docência, em coordenação, na própria reitoria, nós precisamos o tempo todo observar que o INEP, o Ministério da Educação, eles, né, ficam muito assim preocupados com esse papel, né, com o papel que a instituição, no caso, né, vou falar agora um pouquinho, né, da ETEP, né, do Centro Universitário, fica no radar esses pilares, porque nós precisamos cumprir, né, verdadeiramente os projetos de pesquisa, um processo de aula dentro de uma metodologia inovadora, dentro das metodologias ativas, quando falamos de sala de aula invertida, e contribuir, né, para o desenvolvimento social, que é a questão da curricularização, que é a extensão, né, as atividades, quais são as atividades extensionistas que a instituição, seja uma universidade, seja um centro universitário, seja um instituto, eu falo que acaba sendo um dever da instituição, da escola, um dever, né? Esse papel social, ele é fundamental, né? Até por conta da chegada desses jovens, né, nas empresas, quando falamos de estágio, quando falamos de entender todo desse cenário onde a instituição está inserida. Então... Ô Fabiano, você falou de ensino, né? Queria fazer jogar uma pimenta aqui, né? Como que você está enxergando, assim, a nova geração, né, de jovens e adolescentes no quesito de ensino, né? Antigamente o aluno, ele não tinha tanta distração assim, né? Porque ele chegava na sala de aula, ele não tinha celular, não tinha tanta interferência assim, ele ficava mais focado, não tinha internet, não tinha quase, até os computadores eram mais restritos. Então ele chegava, ele tinha o professor ia dar matéria, dar aula, ele tinha aquela atenção, né? Como que tá assim os jovens, que ele tem 1000 informações, tem tablet, celular, internet, disponibilidade aí de informação, a velocidade da luz aí praticamente. Como que o professor consegue prender a atenção do aluno assim lá na tua faculdade? Então, Anderson, uma das nossas assim, preocupações já inicial é na metodologia, nas práticas pedagógicas dentro do sistema de núcleos, né? Que nosso sistema lá é sistema modular. Então, nós temos os núcleos lá, núcleo de gestão, que envolve a área de negócios, que é a administração, contábeis, os tecnólogos, até gestão hospitalar, que entra no núcleo de gestão. Temos o núcleo das engenharias, temos o núcleo na área da saúde. Então, os alunos, eles têm ali um papel importante juntos ali. Eu falo isso logo na entrada desses alunos, e eles precisam ali junto desenvolver uma pesquisa semestralmente. Então, assim, ao findar cada semestre, eles precisam apresentar um projeto que vem de encontro com a nossa semana de gestão, tecnologia e inovação. Então já põe a mão na massa, assim, ser bem prático para poder largada. Se envolver. Então, né? assim, o aluno, ele entra exatamente isso. Ele entra já no primeiro semestre, já pensando, o professor pensando numa prática, num desafio. Na área de gestão, por exemplo, a dor de uma empresa hoje, e eles tem até uma disciplina mesmo de projetos. Então, eles já colocam a mão na massa logo no início do curso. Isso mostra que toda a parte teórica, eles precisam sim ler, tem as leituras recomendadas, tem a bibliografia lá daquela disciplina, mas a sala de aula, ela chega a ser um espaço para desenvolver práticas dentro das dores dos projetos. Não é mais aquela aula que fica assim, só o professor falando e o aluno passivo ali, então ele participa, né, e se envolve bastante, né? E até porque, assim, falando sobre a nova geração, a gente precisa falar dos milênios, né?
que não adianta. Um exemplo simples de milênios, vamos lá, se ele tiver que experimentar uma roupa, ou se ele não vai experimentar, ele tem a loja que ele prefere, ele já sabe que é o botão ele apertar, é tudo prático, é dinâmico, já é o próximo passo. Como você prender a atenção? E aí em duas vertentes, Anderson, volta essa pergunta para você. Como prender a atenção? Porque se você está no instituto, com certeza deve ter se não tem um conflito, tem um convívio de geração ali, desde dos baby boomers até o milênio. Como trazer, tanto academicamente, quanto profissionalmente, quanto no desempenho profissional, essas gerações que estão entrando agora? Mesmo com instituições tão tradicionais. Você falou que o IPT tem 125 anos. Né? O ITA quantos anos tem? Eu não sei. Então, o ITA ele foi fundado em 1950, então ele vai fazer ano que vem 75 anos. Então, nós estamos dizendo que tem uma cultura aí, né? Concordam? Tem uma cultura enraizada que veio, assim, minimamente 50 anos, nós temos uma cultura forte aí. Porém, hoje, a geração milênio é o desafio, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado acadêmico. E como é que tem alguma prática? Vocês estão pensando em alguma coisa em fazer para essa geração, para atrair, para reter, para desenvolver, para que ela possa entregar? Olha, eu vou dar um exemplo de um instituto que fica dentro do IPT, tá? Ele faz parte do nosso complexo, que ele chama Intel, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança. É uma escola que foi criada há 5 anos e ela está dando cursos de engenharia de computação e vários, administração também e liderança. E eles criaram um método de ensino que eu acho muito interessante. As empresas trazem os problemas para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, vários tipos de empresas, por exemplo, Ambev, o Banco BTG, que é o mantenedor da faculdade, tem as consultorias, a McKinsey, né? E as indústrias também, o próprio IPT faz isso. A gente leva para os alunos, nós temos esses problemas que as empresas têm que resolver. E o professor passa para os alunos os desafios para que eles resolvam, ou desenvolver um software, ou desenvolver uma pesquisa, ou desenvolver um relatório, ou fazer algum cálculo, algum dimensionamento. Então, não é mais aquela aula que ele faz um exercício teórico. Estuda aqui tal coisa, mas para qual empresa? Não interessa, faz aquilo. Não. A ideia é o seguinte, olha, aqui, a empresa lá, a Ambev está com um desafio na produção dela de bebidas. Precisa resolver um problema da máquina ali, o software está desatualizado, aí os alunos começar a trabalhar no problema. Sim. E depois essa solução é usada dentro da empresa. Olha que legal. Então o aluno fica mais motivado. Aí quando o aluno precisa do conhecimento, ele vai no professor, o professor orienta, ajuda. E quando ele precisa de mais conhecimento, ele vai nos livros, vai no trabalho. Tem aula teórica, mas é bem menos. Então uma aula lá que dura 2 horas, tem lá coisa de 20, 30 minutos de aula teórica. O resto é mão na massa, trabalho. Que legal. E outro, trabalho em grupo. Porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Não tem uma empresa que fica com o cara sozinho trabalhando ali, querendo fazer o desenvolvimento. Sempre em equipe. Então já treina em sala de aula. Então esse instituto chama Intel, que é Instituto de Tecnologia e Liderança. Por quê? Foi uma ideia que os criadores tiveram. O André Esteves foi um dos fundadores. O André Esteves é o dono do Banco BTG, né? Uma ideia é o seguinte, nós precisamos de engenheiros no Brasil. Mas nós precisamos de engenheiros com liderança. Nossa, por quê? vamos falar disso. Engenheiros com liderança que mudem as suas empresas e que criem novas empresas. Porque a gente precisa de mais empresas, né? Exato. Igual eu falava assim, a gente não pode ficar só falando da Embraer. A gente tem que ter novas empresas, né? Tão grandes quanto, tão importantes, né? Em outros ramos de atuação. Então, que os jovens... né? E essa geração que você falou do milênio, né? É muito boa, porque é o seguinte... Eles já vêm com essa pegada de empreendedorismo. Eu vejo para os meus filhos, meus filhos são geração Z, né? Tem 20 e 22 anos. Eles querem ser empreendedores. Eles falam assim, pai, eu não queria ser empregado o resto da vida, eu queria ter minha própria empresa. Falo, tá bom, mas trabalha um pouquinho na empresa, aprende, depois você vai lá Mas só que fala importante... Vou direto Olha que fala importante. Esse é um dos assuntos que nós estamos mais discutindo atualmente, que é o quê? As startups, você entrar no mercado, mas como que você se prepara para esse mercado?
Porque hoje, com essa inovação, com a internet, com essa, né, a globalização e o acesso, né? Hoje você está aqui, você tem um acesso em qualquer lugar do mundo, né? E aí você aprende um ponto, e aquele ponto, às vezes, pode ser pequeno, mas ele envolve uma massa tão grande que você consegue fazer grandes coisas, às vezes, com um pedaço, talvez, de uma informação, certo? E, às vezes, né, nós estamos num mundo que hoje não tem quem olhe. Uma profissão que entrou agora é blogueiro. Tem criança querendo ser blogueira. Ah, o que você vai fazer? Você é blogueira, né? O que fazer para ser blogueiro, né? É uma profissão, e é uma profissão muito importante. Se nós fôssemos blogueiros, talvez... Enfim, eu admiro demais, verdade. Tem que ter habilidades fortíssimas para manter. Então, eu estou dizendo, é uma profissão nova. E o que fazer com essa outra parte do mercado que precisa estudar, que precisa pesquisar, que precisa ir ali, que tem que ter a paciência do livro? Porque o empreendedorismo, ele tá aí. Nós precisamos do espírito intraempreendedor, do espírito empreendedor para realmente multiplicar, fazer diferente, ter autonomia, protagonizar. Mas tem a outra parte, porém tem uma outra parte que você tem que saber o que que você vai empreender, por que que você vai empreender, qual que é a sua raiz. Eu vejo os perfis na nossa empresa de pessoas que fazem, tem muito net, fazem, acontece, mas o que realmente você faz? Eu tenho conhecimento, eu trabalho ali, eu faço aqui, mas tá entendendo onde eu quero chegar com isso? Vocês que estão aqui, que estão formando, como trazer esse perfil para dizer que não, você tem que ser alguma coisa, você tem que entregar algo de algo concreto para o mercado, para depois você empreender. Porque nós estamos vivendo aquele boom que é só empreender. Não sei se vocês já estão sentindo isso. Entra naquilo. Como preparar melhor os jovens brasileiros para todo esse cenário que vem de empreender. Empreender, mas empreender por quê? Mas o que você colocou no mercado? Sabe? Vocês estão conseguindo... O que eu penso é o seguinte. Eu acho que uma coisa que a gente tem que... Primeira coisa que tem que passar para os jovens hoje, que eu procuro passar para os meus alunos e para os meus filhos também, que eu faço. Primeiro, tem um pouco de paciência também, tá? Um pouco menos de ansiedade. Calma. Vou falar, por exemplo, eu tenho 50 anos de idade, né? Eu não sei quanto tempo que eu vou viver, mas dizem que os jovens estão entrando para viver 100, 120 anos, 140 anos possivelmente, né? Então, calma, vocês vão ter mais uns 100 anos pela frente ainda. Muito tempo. Né? Eu vejo que às vezes eles querem assim, aquele imediatismo e tal, né? Primeira coisa. 2, eu gostei muito da fala sobre assim, vamos empreender, mas para quê e no quê? Eu acho que isso é importante. Aquela vontade, eu quero fazer várias coisas, tá bom, mas vamos analisar. Lá no IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nós já demos apoio recentemente a mais de 300 startups. Nosso foco são startups de alta tecnologia. O que são startups de alta tecnologia? Não quero dizer que as outras não são importantes, mas essas são essenciais para o Brasil. O Brasil tem que ser tecnológico. A Alemanha é tecnológica, a Coreia do Sul é tecnológica, o Japão é tecnológico, a China é tecnológica. Exatamente. Os países tecnológicos, eles conseguem suprir as necessidades do seu povo, dos seus cidadãos. Porque é um país tecnológico que produz celulares, que produz aviões, navios, que produz vacinas, que produz microchips. Quem não tem tecnologia não vai produzir isso, vai ter que comprar a preço de ouro nos outros países. Então, o Brasil tem que ser tecnológico. Então, lá no IPT, nós apoiamos as startups. Startups são pequenas empresas, né? Empresas de 1 funcionário, 2, 3, e baseada na ciência. Então, que essas startups, a gente foca em 2 áreas do conhecimento para apoiar as startups. Inteligência artificial e biotecnologia. Por que inteligência artificial? Porque vai ser a ferramenta mais importante no futuro. Até um advogado daqui para frente vai ter que usar inteligência artificial. Até um blogueiro, quer dizer, já está usando. Né? Até um comércio da esquina vai ter que usar inteligência artificial. Até um porteiro de um prédio. Todos vão precisar. Ainda mais aquelas empresas de tecnologia. E a biotecnologia vai ser importante porque até para que o ser humano chegue aos 140 anos, nós vamos ter que descobrir as doenças, tratar as doenças, fazer próteses, curar. E é a junção da tecnologia com a medicina que vai gerar a biotecnologia, vai dar as soluções que a sociedade precisa. Claro que as outras áreas são importantes, mas com uma boa computação e inteligência artificial e com muita medicina e biotecnologia, o Brasil consegue se manter. Então a gente incentiva as startups nesse setor. E assim, você falou uma coisa que eu fiquei muito feliz de ouvir. Que é o quê?
esse peso que eu gostaria mesmo de trazer para estar ligado que nós entregamos todos os dias. Para que tudo isso aconteça, para uma biotecnologia forte, para que tenham empresas inovadoras, técnicas, precisa fazer o quê? Estudar. Isso, formação. Precisa de uma formação. Você precisa entender o próximo passo, para onde está indo a inovação, de onde está começando certa tecnologia, como usar melhor a inteligência artificial. É estudar de novo. Mas entra o que o Anderson disse, né? Os jovens precisam um pouquinho de paciência. Isso! Um pouquinho de paciência, perseverar, né? Entender que, né, todo o processo de aprendizagem, né, é um processo de aprendizagem. Precisam se preparar. Precisa olhar para o futuro, mas investir no presente dentro de boas leituras, né, uma visão de mundo, né, de ponto de vista assim, transdisciplinar. Né, o que seria transdisciplinar? Conectar as diferentes áreas do conhecimento, né, ter um olhar assim, emancipatório, digamos assim. Né? Então, a academia ela é muito importante dentro desse processo de formação. Porém, precisa, né, de um olhar um pouquinho mais criterioso nessa questão de curricular, né, mostrando que para o jovem que a universidade ela tem assim uma conexão direta com o mercado, com o mundo corporativo, com a questão de empregabilidade, né, e fortalecer. E essa é uma das bandeiras que eu levanto, sim. Fortalecer a universidade, fortalecer o curso, fortalecer a dedicação, fortalecer o vestibular. Porque é o berço, né? É Exato, mas nós estamos vivendo um ponto. Eu escutei dentro da minha casa de alguns filhos de amigos meus que, mas para que eu vou fazer faculdade? Como assim? Como assim? Para quê? Como assim? Para quê? Então, o que eu estou querendo dizer? Ouvindo de você uma pessoa que eu tenho certeza que é uma referência para o nosso país, para o ensino, é uma bússola para quem está procurando se entender sobre o que vai contribuir. A gente fala tanto em propósito hoje em dia. Hoje em dia a palavra propósito ela está em todo lugar. Então, qual é o propósito do ser humano? Ser útil. Ouvir o que você disse agora, para mim, é extremamente importante. Poxa vida, é verdade. A área da biotecnologia, a inteligência artificial. Nossa, isso faz o nosso país ficar dessa forma? Então, quer dizer que um país tecnológico é mais competitivo? Por quê? Você deu o porquê para nós aqui nessa mesa. Eu achei isso sensacional. Então, eu acredito, esse é o caminho. Esse é o caminho. Puxando para o mundo... Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar dessa questão da base, né? A gente, que é um pouquinho mais antigo, a gente sabia que estudar era importante. Ninguém tinha dúvida. Eu, quando era adolescente, a mãe falava, ó, você vai estudar, senão você não vai ser ninguém na vida. Hoje a gente está com... O Brasil se desenvolveu realmente, comparar com a minha época, a gente tem mais desenvolvimento. E tem alguns jovens que pensam realmente assim, não é mais necessário estudar, né? Só que assim, como que você vai programar o computador? Como que você vai ser um médico? Como que você vai ser um engenheiro? Você não tem a base. E a base você não aprende do dia para a noite. Tem gente que fala assim, eu fico aqui até os 18 anos eu não estudo nada. Depois eu faço um ano de cursinho, passo na faculdade. Em um ano você não aprende uma vida inteira. Então tem que ter dedicação. E dedicação em todos os cursos, mas principalmente na matemática, tem que ter muita formação, né? Eu vejo lá os asiáticos ali estão andando de braçada, estão aprendendo matemática ali, enquanto a gente está aí pensando se vai ou não aprender. Então, ou seja, levar muito a sério. Tanto que quando cai um avião, eu dou uma dinâmica, que é uma dinâmica um pouco, como você falou, Fabiano, colocando um pouco de pimenta na vida dos meus gestores, que é uma dinâmica onde eu coloco uma liderança ao contrário. Deu errado. E aí eu trago esse case para nós. E foi quando o avião ele caiu. Eu acabei esquecendo agora qual voo foi, eu não quero falar, não vou errar, mas eu vou direto no foco. E eles ficaram 2 anos procurando a caixa preta. Não acharam. Quem que achou? Um grupo de matemáticos que fizeram a conta no oceano, provavelmente onde parou a comunicação do avião e através de contas matemáticas eles acharam a caixa. Impressionante você ver. Exatamente. E por que eu estou trazendo isso aqui pro nosso, né, para esse episódio? Porque estudar nunca deixou de ser a coisa mais importante que um ser humano pode fazer. O conhecimento, ele te tira de uma base e vai para outra. E é aquilo que ninguém tira de você. E então, quando eu não sei vocês, mas quando eu escuto, não precisa fazer faculdade, é só fazer, eu fico chocada. Como assim? Não é verdade? Inclusive, as melhores oportunidades, eu no mestrado eu tive as melhores oportunidades, porque os colegas ali mesmo começam a te impulsionar. Puxa vida, ali
diretores de universidade, né, ali estudando, né, que ali era um momento de não só de estudo, mas de networking também, e as pessoas de confiança que estavam ali, um grupo pequeno. Né, então, sempre é muito bom investir na educação, investir na formação. Isso E outra coisa, né? Tem gente que fala assim, igual a Renata estava falando, eu vou ser blogueiro. Nada contra ser blogueiro, e não quer dizer também que você não possa fazer os dois, estudar e ser um influencer. Vou dar exemplo pro meu filho. Ele faz direito no Mackenzie, está no 4º ano. Ele criou um blog para falar sobre mapas e geopolítica. Sensacional. Que legal. Ele, no Instagram, quem quiser acessar, vai para o Brazilian Geopolitical Maps. Ele está com 100 mil seguidores. Uau. Até quando precisa de alguma coisa, eu falo, posta aí para mim. Então, ou seja, mas ele está postando coisas de estudo, de ensino, de conhecimento, né? Então, os dois são importantes. Então, ou seja, é bom ser um influenciador, tem que ter essa condição, mas assim, se você também não fizer o outro lado, porque o avião não vai subir sem matemática. O satélite não vai estar no espaço sem matemática. Toda a parte, os drones, até a agricultura hoje tem que ter matemática. Antigamente a agricultura era braçal ali, né? O camponês fazia, jogava água de qualquer jeito, botava uma semente, né? Com a experiência que ele tinha. Hoje tudo é computadorizado por satélite, é o 5G, maquinário avançado. Então, sem a matemática e boa base de matemática, não é a matemática ali só para fazer lá uma regra de 3, não. Uma matemática avançada, estudo sério, nada vai sair nesse país sem esse autoconhecimento. E não basta uma pessoa ter. Não basta, vou ter um líder, não, eu preciso de milhares. A Embraer tem 4 mil engenheiros. Ou seja, 4 mil engenheiros. uma empresa como a Embraer precisa de 4 mil pessoas com boa formação. A Boeing tem 40 mil. Olha só. 40 mil. Nossa, Então, ou seja, uma NASA, uma Coreia do Sul, uma China, forma milhares. Então, ou seja, nós vamos precisar de muitos brasileiros com boa formação. Muitos. Tanto das escolas privadas como das públicas. Então, ou seja, precisamos investir, aqui o Fabiano falou, né? Ensino, pesquisa e extensão. Ensino para formar gente, pesquisa para avançar o conhecimento e extensão para que as empresas fiquem próximas das universidades e recebam esse conhecimento. Sensacional. E hoje nós estávamos falando sobre até um paralelo que nós estamos vivendo, né? Que é a universidade, às vezes, procurando vagas, né? As pessoas que estão ali olhando para as instituições precisam, né? Para o mercado pedindo uma vaga. E hoje eu vejo, nós temos pelo menos 40 empresas que passam pela nossa empresa hoje, todas elas precisando de mão de obra. Eu não sei se você está vivendo conseguindo essa parte do mercado onde eu estou precisando de profissional e eu não estou conseguindo encontrar. Pelo menos as empresas que eu estou, todas estão com essa necessidade. E várias que nós conversamos na universidade também, né, Fabiano? Sim. Não, é impressionante. E tem gente que reclama, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo emprego. Mas eu pergunto, você tem boa formação? Você sabe programar? Você conhece línguas? Você tem, assim, conhecimento técnico, né? Então, às vezes a pessoa está desatualizada e quer que a empresa contrate. Ao contrário, eu nunca vi um engenheiro do ITA com dificuldade para arrumar emprego. Nunca vi. O cara se forma, sempre tem alguém querendo. Eu tinha uma aluna, inclusive, até mês passado. Ela, professor, eu estou preocupado em arrumar emprego. Eu falo, fique calma que você vai conseguir. Aí, semana passada, ela falou, consegui 2 propostas de emprego na área de engenharia. Então, ou seja, já tinha que escolher se ia para cá ou para lá, né? E ela nem procurou tanto assim. Então, eu percebo o seguinte, a gente precisa, assim, sabe... Você falar alguma coisa? Não. Não. Eu acho que a gente precisa, assim... Tendo uma boa formação, você vai conseguir boas colocações. E eu vejo muitas empresas, mas muitas empresas... assim, reclamando que falta profissional. É uma coisa muito, tá? interessante. Chegou na empresa, uma das primeiras coisas que ela reclama, não estou achando um perfil bom para essa vaga. Não acha. E outra coisa, vamos falar de São José dos Campos. São José dos Campos tem várias empresas aqui. Todas elas têm falado. A Embraer está precisando, a Acaer, a Boeing, empresas do Parque Tecnológico, todas elas. O Rio Grande do Sul, uma vez eu fui lá no Parque Tecnológico da Unicinos, né? E tinha lá, ele falou, nós temos hoje em aberto pelo menos 600 vagas de técnicos. Olha Estou só. precisando de 600, Principalmente a área técnica, né? 600 técnicos. Agora, por que também? Tem o seguinte,
Na Alemanha, 50% dos jovens vão para o ensino técnico. Mais de 50%. Na Finlândia, 60%. Na Coreia do Sul também elevado. Né? Agora, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas só 10% dos jovens fazem ensino técnico. Só 10%. A maioria faz o ensino colegial, né? O antigo colegial normal, né? Ensino regular, só 10% só. Né? Então, eu vejo assim, precisamos incentivar o jovem para fazer o ensino técnico. Está aumentando, estão com perspectiva de aumentar isso no Brasil, mas até chegar no nível da Alemanha, então, de cada 2 jovens, um fez ensino técnico. Aqui no Brasil, de cada 10, um só fez ensino técnico. Então, precisamos incentivar o jovem a fazer, porque a formação técnica garante empregabilidade rápida, as empresas precisam. As empresas, elas, claro que precisam de profissionais com formação, com doutorado, etc., mas o técnico, ele faz a liga, ele faz a empresa funcionar, ele põe um chão de fábrica. Traz uma experiência mais rápida para você fazer um trampolim, né? E depois que ele for técnico, ele pode fazer o curso superior também. Mas eu, assim, se hoje algum jovem perguntar o que eu vou fazer, ensino técnico. Repito, é muito difícil ver alguém com ensino técnico desempregado. Sim. E muitas vezes o técnico está ganhando melhores salários até do que outros profissionais. Então, ou seja, eu incentivaria muito essa formação. Lá na ETEP vocês têm os cursos técnicos, tem tanto superior e mestrado como técnico também, né? E é uma porta de entrada excelente para o mercado de trabalho. Sim. Temos tanto o ensino médio técnico quanto o técnico intensivo. Aquele jovem que já fez o ensino médio, ele vai fazer em 18 meses um técnico intensivo em mecatrônica, por exemplo. E as empresas, elas clamam, assim, por busca mesmo, assim. Diretores de RH de empresas aqui de São José, não sei como descobre o meu contato. Poxa, você não tem aí, eu estou com essas vagas aqui em aberto e dá para fazer essa conexão conosco. Então, realmente, Anderson, essa é uma demanda muito interessante e importante para esse jovem que está na dúvida, né? Mas partir para um curso técnico é interessante. Já puxando um pouco, eu queria perguntar para você, Anderson, como, vamos falar, você tem um jovem, só que ele está se sentindo perdido. Qual o caminho que você, depois de toda a sua experiência, você passaria para ele? Olha, por aqui eu vi que é um caminho que é mais fácil, ou não necessariamente mais fácil, mas que... Traz oportunidade, né? É o quê? Te traz oportunidade. Te traz mais oportunidades. Porque a gente viu aqui um cenário em que tem oportunidades, mas muitas vezes a pessoa não tem a competência técnica necessária. Qual o caminho que eu tenho para chegar na oportunidade, passando pela competência técnica? Bom, legal. Bom, primeira coisa que o jovem precisa é, assim, sair daquele modelo do nem. O que é o nem, né? Nem trabalha e nem estuda. Então, você fugir disso daí, porque é uma tendência muito grande, assim, de estar acontecendo hoje no Brasil, em vários países, mas no Brasil também. Outra coisa que o jovem tem que ter disciplina. Sem disciplina, nada vai chegar. A gente fica assim, por que a China é rica? Por que a Coreia é rica? Por que o Japão? Vai ver que hora que ele acorda, vai ver que ele vai dormir. Né? Então, ou seja, tem que ter disciplina, consistência. As coisas não acontecem assim do dia para a noite. Muita gente vem e fala assim, antes, para você é fácil. Outro dia eu vi alguém colocando na rede social para mim, para você fala porque você é fácil, porque você já foi reitor do ITA, agora você é presidente de uma empresa. Mas você acha que foi do nada que eu cheguei aqui? Nossa, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava estudando para o vestibular, que eu entrei mais cedo no vestibular, né? Às vezes minha mãe batia na porta lá do quarto. 3 da manhã, vai dormir, você fica estudando aí matemática, aí vai dar hora de ir pra cama, né? Então, ou seja, tem que ter dedicação, tem que ter firmeza e buscar aquilo com afinco. Então, os jovens precisam disso. E outra coisa, consistência. Não é num dia que você vai aprender tudo. É um dia hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Aquela regularidade, assim. Que às vezes o jovem fala assim, não, agora eu vou focar. Né? Intenso de uma vez só e não se manter regular. Eu falo para os jovens lá no ITA, ele se mata para entrar no vestibular. A hora que ele entrou, eu falo, agora eu vou dar uma descansada. Não, vai continuar a dureza. Eu tenho vou deixar você contar, eu tenho um exemplo para isso. E tem que ter assim, vai estudar durante o ITA, se formou, vai continuar estudando, vai fazer. Minha mãe que falou para mim, quando eu fiz graduação, mestrado, fiz doutorado no Canadá, passei no concurso para professor do ITA, eu tinha 29 anos de idade, liguei para minha mãe, passei no concurso para ser professor do ITA,
Ela falou assim, Anderson, que bom, agora você pode descansar um pouco, né? Não existe isso, né? A vida inteira, né? Até agora tá aqui, né? Olha, e dois paralelos que eu queria complementar na sua fala. A primeira é que eu entendo super isso. O meu filho mais novo, ele queria muito entrar na escola da Embraer. E a prova lá também não é nem um pouco fácil, né? O Instituto Embraer, né? Isto. Então, ele estudou e passou em 9º lugar na prova. Super concorrido, né? Super concorrido. Ok, ele passou em 9º lugar na prova e ele fez... Agora, ele relaxou. E aí a coordenadora me chamou e falou, não sei o que está acontecendo com o Gustavo, ele relaxou. Então, esse exemplo que a gente quer trazer. Às vezes você se esforça tanto para conseguir algo e quando você conquista, parece que dá que não, já fiz tudo. Não, é agora que você tem que juntar tudo isso, porque vem mais. Entendeu? Você só está começando. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, né, concluindo, complementando a sua fala, é que eu vou fazer um paralelo puxando um pouquinho do ensino pago, né? Não indo para as faculdades federais. Eu não fiz a faculdade federal, né? Felizmente, porque hoje toda a minha formação como pessoa veio da minha família sempre foi muito simples. Então, eles não conseguiram me formar como precisava no primeiro ponto. Mas com muito. Depois eu entrei numa faculdade. Hoje é uma faculdade que é conceituada, né? Paga conceituada bastante, sim. A média era 7 e foi bem complicado. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estudei por 5 anos, mas tinha final de semana que era 60, 70 exercícios. Né, para trabalhar bem a trigonometria, porque para você ir para uma aula de resistência dos materiais, você tinha que pelo menos entender muito bem disso, você não conseguia falar meia palavra que está acontecendo lá dentro. Então, eu comecei a estudar muito, e aí depois eu me identifiquei com o que você falou. A partir dali, foram 9 anos estudando depois. Eu fui fazer o quê? Complementar o meu currículo, porque o meu sonho era ter feito federal. Mas eu não consegui fazer federal por conta da situação que não foi favorável. E o que nós fizemos? Aí eu fui fazer para pós-graduação na USP, depois eu fui fazer mestrado, depois a gente foi para fora do país, para Califórnia, para Nova York. Por quê? Porque a Toyota estava colocando coisas, eles entregam várias certificações em relação ao que a gente escolheu estudar, que foi ISO 9000, qualidade, Lean, toda essa parte a gente se especializa nisso. Então, depois de 9 anos, teve um dia que eu fiquei como você, como o dia da sua mãe. Eu fiquei 9 anos estudando depois que eu saí da faculdade. E aí foi um dia que eu cheguei à noite e não tinha um trabalho de curso para fazer, eu não tinha nada para estudar, eu não tinha nenhuma prova, eu não precisava fazer nada. E sabe aquele dia? Foi um dia estranho. Eu não tenho nada para entregar. Nossa, eu não vou fazer nada hoje. Sabe quando hoje eu não vou fazer nada. Então, o que eu quero dizer? Que esse podcast, esse momento é para você que tem vontade de fazer algo diferente. O Anderson, o Fabiano, eles estão trazendo pra gente um exemplo, assim, tô feliz que o Anderson tá aqui com a gente, o Fabiano, porque ele tá trazendo essa parte do que eu vou perguntar para ele, o que precisa para entrar no ITA? Como eu posso me preparar para entrar no ITA? Então, eu vou perguntar isso para ele, porque eu sei que vocês que vão estar assistindo, que querem, que vai ver esse convidado, você quer saber disso. Mas para você também, que já tá formada e que, poxa, eu não fiz a federal, se esforça também, faz diferente, estuda mais, corre atrás, tem outros caminhos que podem te levar a conquistar o seu sonho, é sentar numa mesa como a gente está sentado aqui hoje, com 2 reitores super respeitados, porque estudou muito para se preparar para estar numa mesa assim. Então, tanto o paralelo do Anderson quanto o Fabiano, quanto o nosso aqui da empresa, que é gestão, que é alguém que quer formar, que a metodologia do que a melhoria contínua, né? Essa metodologia da Toyota, a metodologia japonesa, quer dizer o quê? Tem sempre uma oportunidade para quem quer realmente fazer diferente. Tem sempre uma oportunidade para alguém que quer estudar, que quer se entregar um pouco mais. Tem vários caminhos. Só é a disciplina, a dedicação, né, Anderson? Você concorda com isso? Coloca um pouquinho pra gente sua opinião. Exatamente. Bom, você falou uma coisa interessante, né? Faculdade pública ou privada, né? Qual que é o caminho, né? Hoje o Brasil tem 10 milhões de universitários. 10 milhões de universitários. 2 milhões estão nas públicas, 8 milhões estão nas universidades privadas. Hoje, as faculdades privadas evoluíram muito, né? E eu vejo assim as universidades privadas alcançando um bom status, né?
E as faculdades privadas têm outra vantagem também, elas são mais bem administradas. Elas têm uma gestão, né? As universidades públicas, elas têm, assim, sofrido de falta de gestão, de falta de investimentos. Não estou generalizando, mas a gente encontra essas dificuldades, né? Eu lembro que eu fui levar meu filho para conhecer a UNB, a gente morava em Brasília, a gente deu uma volta na UNB, ele falou assim, nossa, quanta pichação dentro da universidade, né? Então, ou seja, aquilo ali choca, né, um jovem, né? Então, você chegar numa universidade toda pichada, mal mantida, até desmotiva a pessoa a estudar, né? Os dois estudam hoje na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, que é privada. Aquela limpeza, aquela perfeição, tudo bem arrumado, uma gestão, né? Então, ou seja, não estou falando que as públicas não têm, mas a privada tem esse perfil, esse bom lado da bem cuidada, bem administrada, né? E assim, eu vejo as privadas hoje evoluindo muito, trazendo bons professores, colocando laboratórios, né? Então eu vejo assim um caminho que a gente tem que estar seguindo. Agora, a continuidade do ensino é importante. O que é a continuidade? Né? Hoje você não forma mais e aquilo não precisa estudar nunca mais na vida. Antigamente até podia funcionar. O cara era engenheiro, ele guardava os livros, os manuais, deixava tudo arrumadinho na casa dele. O dia que ele precisasse, ele lá e pesquisava, né? Hoje o conhecimento se multiplica tão fortemente que você não se forma para ter conhecimento. Então a pessoa que se forma no ITA, não é que ele sai de lá com conhecimento, ele sai com uma habilidade para buscar conhecimento, uma habilidade para pesquisar, saber como fazer, treina. É como se fosse assim, olha, eu fiz ali uma academia, tô com meus músculos estão bem treinados. Agora eu vou ficar 40 anos sem treinar, que já tô... Você treinou para chegar naquele ponto, agora você continua com aquele treinamento, até morrer. Aliás, a pessoa que parou de estudar, ela já está apta para morrer. Agora não precisa melhorar nada, algo está errado. O tempo todo. Tem um senhor aqui que é engenheiro do ITA, que é o Fernando de Mendonça. Você conhece ele, né? Isso. Fernando Mendonça é engenheiro do ITA, ele vai fazer 100 anos agora. E o Guilherme falou dele para mim hoje. Tem que trazer ele no podcast. Ele falou, o Guilherme falou, eu vou tentar trazer o Mendonça. Ele falou isso. Ou vai na casa dele lá, levar também ele material, também falou isso. Ele tem um castelo aqui que ele construiu, né? Ele foi empresário e ganhou muito dinheiro e construiu um castelo, né? E ele vai fazer 100 anos de idade. Um dia ele chamou para conversar no castelo. Nossa. Eu era reitor do ITA na época, fui lá visitar, ele ofereceu um jantar. Ele falou, Anderson, eu tenho alguns projetos daqui para frente, né? Eu pensei, caramba, acho que o dia que eu tiver 100 anos, eu quero tentar descansar. Eu não quero mais projeto. Eu não estou pensando em projeto. Falou, eu tenho alguns projetos, só que eles são projetos que vão dar resultado daqui a 3, 5, 10 anos. Eu falei, nossa, ele vai ter então 110 anos quando o projeto der resultado, né? Então, ou seja, eu acho que o futuro é esse. O futuro é a gente estudar muito, sempre não parar e sempre buscar coisas novas. Eu acho que esse que é o caminho. É interessante do Fernando Mendonça, estávamos no jantar e a esposa dele falou, puxa vida, eu preciso falar pro Fernando diminuir um pouquinho o ritmo do trabalho dele, porque são 12 horas diárias. Olha só. Ele diminuir um pouquinho, agora ele falou que vai diminuir um pouquinho, 8, 9 horas. A coisa tá 100 anos, Sensacional. Fui imaginando, né? Então, sensacional. Né, o céu é o limite, esse esforço coletivo, né? Observar que temos aí inúmeras possibilidades, basta querer. Sim. E pra gente finalizar essa primeira parte que nós temos esse overview aqui para os jovens, como que um jovem que fala, não, eu escolhi o ITA? Porque nós sabemos que tem pessoas que não, né, estão aí no mercado, mas tem pessoas que estão com uma ideia fixa, eu quero o ITA. O que você diria para esse jovem? Olha, para vocês que eu queria essa pergunta, ela saiu agora. O que você diria para esse jovem que iniciou e falou, eu quero o ITA, eu quero me esforçar, ou para quem já está tentando, o que você deixa para gente? Concorrido também, né? Isso é verdade, né? Bom, eu sou professor do ITA já há 20 anos, né? Então tenho visto muitos jovens passarem no ITA, né? E, a primeira coisa é a seguinte, o ITA ele tem um limite de idade, tá? Então, lamento dizer, para quem tem mais de 23 anos... Renata tem mais de 23 já? Eu vou nem responder. Quem tem mais de 23 anos... Não dá mais. Não pode mais, né? Mas, assim, pode fazer mestrado ou doutorado. Aí não tem limite de idade. Mas fazer graduação no ITA, então a gente tem 6 cursos. Engenharia mecânica, aeronáutica, civil, computação, eletrônica e aeroespacial.
E agora a gente está abrindo também os cursos de engenharia de energia e engenharia de sistemas no Ceará. Olha Que só. legal. Então o ITA está abrindo um campus no Ceará e vai ter aulas de engenharia de energia, engenharia de sistemas. E eu tenho orgulho de ter, né, foi na minha gestão que esse programa foi formatado e foi a pedra fundamental do ITA no Ceará, foi lançado na minha gestão como reitor. Eu estive lá com o presidente da República fazendo a inauguração desse recinto, Poxa, né, da meus pedra parabéns. fundamental. E para entrar no ITA, além do limite de idade, 23 anos, é importante você fazer as provas específicas do ITA, né? O ITA, ele não tem, o vestibular não tem todas as matérias. Né? Exatamente. Não cai geografia, não cai história, não cai biologia. Então o foco é português, redação, inglês, química, física, matemática, química, física e matemática. Agora, é importante você estar treinado, porque é muito concorrido. O que eu falo muito concorrido? Para cada vaga que você vai prestar, tem lá 80 candidatos querendo aquela vaga tua. Então, e são candidatos bem treinados. Exatamente. Eu recomendo que façam um bom ensino médio, né? Mas geralmente a pessoa faz um preparatório depois do ensino médio. É difícil entrar direto do ensino médio. São 180 vagas, né, que a gente tem. Esse ano foi 180, ano passado era 150. Dos 150, a vasta maioria fez um preparatório. Então pega, aqui em São José dos Campos, um bom preparatório é o Poliedro. O Colégio Poliedro, ele tem assim, é o que mais aprova aqui, no Brasil inteiro, na verdade. Lá no Ceará tem o Farias Brito, tem o Aritissá, em Brasília tem o Pódio, o Olimpo, tem o Elite também em Curitiba. Então, ou seja, esses bons preparatórios, aí ele vai ficar assim, depois que ele acabou o ensino médio, ele fica só focado nessas matérias mais importantes. E aí estuda bastante, né? Geralmente quem passa no ITA estuda assim 12 horas por dia, 16 horas por dia, claro. Agora, tem a parte também de saúde também, né? Você tem que estar você tem exame de saúde também para você entrar. Então, ou seja, tem que estar assim, fazer exercício, né? Não tem prova física, mas tem exame médico. Então, e às vezes os jovens, eles não sabem, eles pensam que eles são jovens, não tem nenhum problema de saúde. Passa no médico, passa no cardiologista. Eu tenho visto gente que passa bem no vestibular, chega lá até com um problema médico, precisa ser avaliado. Mas existe também, assim, para quem não passa nos remédios, existe liberação também para poder entrar, né? Agora, duas novidades que eu queria passar aqui, já que a gente está aqui falando de vestibular. Perfeito. Vontade. Foi até na minha gestão que a gente implementou. Primeiro, a gente tem cotas raciais. 20% das vagas, né, são para pardos e pretos, né? Então, ou seja, essa é uma novidade, foi na minha gestão que foi colocada. E também a gente tem a possibilidade de pessoas com deficiência entrar no ITA agora. Que legal. Antes não tinha. Foi uma novidade, coisa assim dos últimos 2 anos, dois vestibulares. Se alguém tem alguma deficiência física e ele precisa fazer uma prova especial, ele avisa a admissão do ITA, ele faz a prova e ele pode, o ITA está preparando os ambientes para receber cadeirante, né, pessoas assim com deficiência, né, coisa que não tinha isso. É recente, foi até na minha gestão que a gente colocou. Então, ou seja, eu acho que assim, o que o pessoal fala do ITA é o seguinte: é difícil, mas não é impossível. Sim. É difícil, nós não vamos negar. Exato. É difícil, mas não é impossível. Perfeito. Com dedicação, a pessoa consegue entrar assim. E tanto homens quanto mulheres. O ITA não tem restrição. Perfeito. Bom, então vou puxar para o mundo do gestão, né? Porque o tema, né, para a gente. Nós temos só uma palhinha inicial para os jovens, porque quando a gente fala em extensão e multiplicar, quem vai fazer isso é a nova geração. Então ficou essa primeira parte para os filhos, para algum jovem que está assistindo. E agora eu queria te perguntar, qual foi o maior desafio de gestão que você enfrentou? Seja na gestão do ITA, ou mesmo depois para esse novo desafio no IPT, qual foi? Conta pra gente alguns desafios que você enfrentou, que você fala, nossa, isso aqui na gestão, ou eu faria diferente, talvez um case que você faria diferente. A própria trajetória. Isso, um case de sucesso. Me conta alguma coisa para dividir com a gente. Bom, eu vou falar uma coisa assim. Um dos desafios de gestão, e a gente está fazendo agora, é a comunicação. Eu vejo assim, eu vejo muitos líderes que não sabem se comunicar. Olha só. Às vezes não sabe comunicar com a equipe, não sabe comunicar com o acionista, não sabe se comunicar com a sociedade, com o cliente. Então, eu acho que assim, relacionamento e comunicação para mim são essenciais. Uma coisa que eu aprendi muito no ITA,
Às vezes eu estava fazendo alguma coisa que a equipe não sabia que aquele projeto estava sendo desenvolvido. Então, eu acho que assim, ter reuniões frequentes, não só com a equipe imediata, mas com todo o grupo. Chama um dia todo mundo ali num recinto. Gente, ó, foco é aqui, tá? Porque sabe o que acontece? Às vezes você pensa que passa para um subordinado uma mensagem e ele vai transmitir para a equipe dele. E às vezes não vai. Você passa assim, ó, nós vamos seguir nessa linha. Ele guarda para ele e a tropa não está sabendo o que está acontecendo. Exatamente. E aí você está fazendo um projeto e o cara está ali remando para outro canto, achando que está fazendo a coisa certa. Exatamente. Primeira coisa, assim, é ter essa comunicação aí. E assim, uma coisa que eu me dediquei muito no ITA era o seguinte: o ITA tem muitos stakeholders. Então, eu preciso que o aluno saiba o que eu estou fazendo. Eu preciso que o ITA é da Força Aérea, eu preciso que os militares saibam o que precisa ser feito. Eu preciso que os pagadores de impostos, os parlamentares, o poder público saiba do que está acontecendo. Eu preciso passar para a sociedade como o ITA funciona. Então, uma coisa que eu desenvolvi bastante lá no ITA, que eu aprendi, além dessa questão de relacionamento, participar dos fóruns, né? Usar as redes sociais. Eu usei bastante e uso bastante as redes sociais. Por exemplo, eu uso o LinkedIn. Quem quiser me seguir no LinkedIn, estou aceitando aí novos seguidores aí, né? Eu estou com 60 mil seguidores no LinkedIn, que é um número até que extremamente considerado, relevante. né? Considerável, não. Opa. Considerável, vocês estão sendo humildes. Eu preciso falar que é um número extraordinário pro LinkedIn. Ainda mais para quem não é blogueira, né? Se fosse a Anitta, ia falar só 60 mil. Professor e da engenharia, até que é bastante. Mas eu boto. Publicações, Tem gente que fala assim: Anderson, você está querendo se aparecer no LinkedIn? Não, eu não quero aparecer. Então. Eu quero que você saiba o que a nossa instituição está fazendo. Então, eu postava muito, colocava. Claro, você não pode ser exagerado também, nem ficar com muito narcisismo. Mas é importante a rede social. Outra coisa também é o seguinte. Eu tenho percebido muitas empresas que têm feito uma coisa boa para a comunicação. Fui visitar o Banco BTG. Como eu disse, eles têm uma escola lá dentro do IPT, né? Fui visitar lá o Roberto Salute, que é o presidente do BTG. Ele também usa bastante o LinkedIn, me segue, a gente segue mutuamente. Eu falei para ele, falou assim para mim, e o BTG é o maior banco de investimento da América Latina, né? Um banco tem alguns centenas de bilhões lá. E aí ele mostrou a equipe de trabalho dele gigante. Ele falou assim, sabe onde é a minha sala? É junto com todo mundo ali. Ele não tem sala. Olha só. Que maravilha. O presidente do BTG, o Roberto Salute, mostrou. Minha sala está aqui. E outra, ele falou, e o André Esteves também é junto. O André Esteves é o dono do banco. Um dos maiores bilionários do Brasil. Então, uma equipe de umas 100 pessoas ali na Faria Lima, umas 100 pessoas, juntos. E ele junto com o povo ali, com a equipe. Falei, isso que é comunicação, porque aí, ou seja, não fica aquela torre de marfim, aquele livro escondido ali, não ninguém dá pra ter acesso. Com 3 secretários travando o acesso. Olha, o cara precisa falar, nossa, sensacional. Olha, eu gostei pra caramba. E não é só assim. Eu fui também em outro lugar agora, o INSPER. O INSPER é uma faculdade de negócios, entre as mais famosas do Brasil. Eu já fui lá várias vezes. Eu fui almoçar com o presidente, o Guilherme, teu xará também, né? Foi semana passada. E eu perguntei, o INSPER também é riquíssimo. Aliás, quem são os mantenedores do INSPER, né? Jorge Paulo Lema, Cláudio Haddad, Cico Bira, só os bilionários, né? Aí eu fui falar com o presidente lá, o Guilherme, e falei assim, Guilherme, onde que é a tua sala? Mesma coisa. Foi na administração do INSPER, tinha umas 100 pessoas junto com todo mundo ali. É uma tendência que eu estou percebendo agora. Eu falei também com o Walter Schalk, que era o presidente da Suzano, ele também não tem escritório. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco as barreiras nas empresas, viu? Parar com aquele negócio daquele líder distante, não põe uma nota na rede social, não fala na mídia, fica, sabe, inacessível. Eu acho que esses líderes são peça do passado. Eu acho que o caminho agora é estar junto com a equipe, se comunicar muito, ir nos eventos, fazer amizade, conversar e parar com aquele negócio, eu preciso ser intocável, aquele modelo de perfeição. Não, fica junto ali, mostre os seus defeitos, ajuda como você superou os defeitos,
tenta... Você não é um chefe, você é um líder, tá junto ali, vai à frente, trabalha. Aquele modelo aí de distanciamento, eu acho que é péssimo do passado. Eu estou buscando seguir isso aí. Quando eu cheguei no IPT, que eu me tornei presidente, falei, cadê minha sala? Que bom, também IPT não tem, não. Foi natural essa inovação. Eu vou ser sincero, quando eu era reitor do ITA, o ITA ainda está no modelo passado ainda. Vamos ver se o pessoal muda. Agora que eu já saí, o pessoal pode mudar. A reitoria é linda. Você foi na reitoria lá, né? Tem aqueles quadros históricos, o Osíris, o Casimiro, a bandeira do Brasil, aquela peça gigante, o cara servindo café. É gostoso. É lindo. É bom demais. Aí eu falei, agora eu vou chegar no IPT, eu quero minha sala ali. Não, é todo mundo junto. Tá Eu aqui achei sua sala. estranho dividir sala com as pessoas. Eu falei, gente, o futuro é esse. Agora a gente precisa, assim, o líder sair do pedestal, parar de ser aquele chefe que fica só dando ordem e falando só com a primeira cúpula. Eu acho que se a gente conseguir integrar mais. E eu, assim, nas redes sociais eu tenho gostado. Por quê? A pessoa me procura, conversa. Aliás, para eu chegar no podcast aqui, a gente estava tomando um café junto aqui, o Fabiano me pegou e tal, e a gente veio para cá. Eu acho que esse é o caminho da nova liderança. Isso, e assim, você falou uma coisa que assim, talvez seja um dos nossos assuntos todos os dias. Uma ordem, um objetivo, uma ordem do estratégico, uma decisão, né, do estratégico para o time, você pode receber de diversas formas. Você pode mandar um e-mail para o CEO, ao time de estratégico, diretoria, pode mandar para os seus gerentes, coordenadores, enfim. Você pode fazer isso, você passa a informação. Mas se você quiser engajar, para você receber como você idealizou na sua mesa de estratégia, ou você vai estar junto, ou você vai realmente passar a alma, engajar você naquela ideia. Porque quando nós temos uma ideia de estratégia, quando Anderson me corrija se eu estiver errada, mas quando o estratégico senta e vamos fazer um projeto, você vai todo animado, vamos fazer um projeto, vamos desenhar assim. Qual a grande frustração que a gente encontra nos meios do projeto hoje? São as pessoas que executam não estarem no mesmo engajamento. E aí entra comunicação, engajamento, motivação, quanto técnico você é, se aquela pessoa tem a liderança tanto de pessoas, quanto gestão de projeto, quanto gestão de processo. Não é isso? Então, a ideia de o chefe tem a sua sala, eu nem vou. Eu achei sua fala, não vou falar nada sobre isso, isso é muito sensacional. Mas quer dizer o quê? Como é que você engaja para a pessoa realmente fazer da forma que você está esperando? Para isso ela precisa te ver. Ela precisa olhar no seu olho. Com o pós-pandemia, nunca ficou tão forte a ideia do olho no olho. Tá todo mundo querendo, né? O clube de alguma coisa quer estar junto, não é isso? Então, quando você tem que engajar, né? Quando você quer engajar o time, é com a sua presença, é com o seu exemplo, é com a sua fala, é com o seu aperto de mão. Interessante, né? Que você está dizendo, o Anderson falou, o líder, ele segue, né? Os liderados seguem o líder. E a partir do momento que ele está ali junto com o time vai analisar postura, né, questão da persona, né, o posicionamento ali, a agenda acaba ficando compartilhada. Então, vários aspectos aí acaba favorecendo para o desenvolvimento da empresa e aproximando um pouco, rompendo um pouco essa questão, né, de, puxa vida, aquela figura ali, né, de intocável, né? Nós estávamos conversando hoje essa questão do reitor, né? Pô, reitor, quando conversávamos, né, com o reitor na nossa graduação, para chegar no coordenador já era difícil, né? Mas o mundo mudou. Eu fui na casa do Osíris Silva, ele estava com 90 anos, hoje tem 93. Eu fui levar um título que o Ita ofertou para ele, e ele não estava mais andando, assim, saindo de casa, né? Eu fui levar o título na casa dele. O Osíris Silva, repito, é fundador da Embraer, foi ex-aluno do ITA, né? Aí eu cheguei na casa dele, ele falou assim, Anderson, um reitor na minha casa? Olha, o Osíris Silva! Aí ele falou assim, Anderson, nos meus 5 anos de ITA, eu nunca fui na sala do reitor. Nos 5 anos que eu não... E agora o reitor vem na minha casa, né? Levar um título ainda para ele, né? Mas assim, aquela figura do reitor, magnífico reitor. Isso! Né? O cara parece que é quase um deus ali distante, no Olimpo. Não dá para chegar, né? Eu acho que isso é coisa do passado. Eu acho que não é mais. E outra coisa, você precisa estar perto das pessoas para passar as diretrizes
mas também passar como que você quer mostrar o seu modelo de trabalho e que eles também confiem em você. Voltando ao Osiris Silva, eu falei com um senhor que trabalhou na fundação da Embraer junto com ele. Ele falou assim, olha, o Osiris era um exemplo tão grande, e a gente acreditava tanto nele, que se ele pulasse da janela, a gente pulava junto. Tá vendo? É a confiança. Então, ou seja, esse confiança. espírito de estar junto com a equipe, liderar, por exemplo, mostrar as dificuldades, Exato, liderar, por exemplo. não querer ser aquela pessoa com perfeição. Muita gente não vai na rede social também com medo de errar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, assim, às vezes eu falo assim, eu vou postar de 100 posts que eu fizer, se eu errar um, paciência. Tudo bem. Outro dia alguém falou assim, Anderson, por que você edita os seus posts? É porque eu errei, eu quero corrigir. Eu vi depois. deixar lá. Simples assim. Então, ou seja, vamos arrumar. Às vezes eu apago também. Eu falo, caramba, Aí esse não. besteira que eu postei. Deixa eu vou quieto apagar isso aqui. Ai, tô me sentindo bem melhor agora que você falou isso. Não, mas, e o interessante, assim, né, do Anderson, antes de conhecê-lo pessoalmente, eu já seguia lá no LinkedIn e humaniza. Então, as publicações, né, o que o Anderson publicava e aproxima. Puxa vida, né? Então, todo aquele grupo que segue ali, você aproxima e acaba tendo uma sinergia, chama para bater um papo, conversar e ficar mais humano mesmo, né? E é uma tendência muito grande, né? Mas sabia que eu comecei a postar, quando eu estava na reitoria do ITA, uma amiga que era jornalista do O Globo, a Renata Maris. Ela falou assim, olha, vocês do ITA são tão inatingíveis que a gente de fora fica com curiosidade, né? Será? Um dia eu postei a foto da minha sala da reitoria. Assusto nosso. Sabe quantos likes que teve? 7.000 likes. Nossa. 7.000 likes. Muita É coisa. muita Deu coisa. 500.000 visualizações. Nossa. Só postar a sala. É uma sala tão escondida. Sabe, tipo assim, você fala assim, vou abrir a caixa preta do avião. Vamos ver o que Então, tem ou lá seja, dentro. era tão distante que Bacana. todo mundo falou, caramba, existe essa sala aí. Nem o Osiris Silva conhecia essa Esse sala. lá dentro. Mas Então, ou seja, é muito legal isso. Eu acho que assim, isso é uma visão assim, totalmente disruptiva, né? Do reitor e de estar junto mesmo ali com todos ali, não só a comunidade acadêmica, mas isso, acho que transcender, né, de maneira o Brasil, o mundo, porque as pessoas que não conseguem chegar, quando você publica, você aproxima. E posso só falar uma curiosidade que vocês estão falando assim? Eu estou vagando do que nós estamos falando. Quando eu te perguntei, né? Nossa, qual o desafio de gestão? Eu fiquei pensando, assim, ele vai falar um desafio mirabolante, porque com os projetos que ele está trabalhando, né? Com o time que ele tem de gestão para trabalhar, ele vai me contar um desafio. Quando você falou comunicação, eu falei... Porque se nós formos olhar hoje, Fabiano, Anderson, Guilherme, se nós formos olhar hoje, as coisas mais simples, as coisas mais eficazes não tá sei lá, na física quântica. exato. As coisas mais eficazes não tá tão longe do seu braço. As coisas mais eficazes é você dar valor nos detalhes. Para o projeto realmente entregar um projeto que dá um resultado, às vezes o que a gente precisa fazer como colocação, eu queria reforçar isso para vocês que estão assistindo. Olha o que ele falou na questão de um desafio que foi de uma gestão, foi comunicação. E comunicação, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Tem a comunicação, quando a gente fala da comunicação interna, é aquilo que eu acredito, que eu acho que o outro acredita de mim. Aquilo que eu acredito que o outro pensa de mim. Aquilo que eu acredito que através da minha atitude o outro também pensou. Mas às vezes eu acho que eu fiz uma coisa e a pessoa passei uma impressão totalmente diferente. Sua comunicação interna e a comunicação externa é muito diferente. E depois você tem que prestar atenção na questão do óbvio. Porque você teve uma criação, o outro teve outra, o outro veio de uma crença, o outro veio de um costume, enfim. Acho que eu vou reforçar isso em todos os podcasts. O óbvio é importante. Exato. Olha, às vezes eu falo assim, cara, isso é óbvio. Uhum. Eu vou dar um exemplo assim. A minha esposa sabe que eu a amo. É óbvio que eu amo minha esposa, mas eu tenho que falar isso pra ela. Exato. Eu falo frequentemente pra ela saber, né? E se eu ficar um dia sem falar que eu amo minha esposa, ela fica chateada. Ai, que belezinha. Na empresa é a mesma coisa. Ah, mas isso aqui é óbvio. Fale Fala. o óbvio. Fale aquilo que... Porque pode ser óbvio pra você, mas pro cara lá na ponta não é. E outra Exato. coisa, tem gente na empresa que não sabe nem falar o nome do presidente da empresa. Mas qual é o nome do presidente? Não sei. Não sabe. Então,
por aí já começa. E outra coisa, essa questão de desafios. Quem está no Instituto de Tecnologia como o ITA e agora no IPT, muita gente pode pensar, o maior desafio é tecnológico, o maior desafio é você ter a melhor tecnologia do mundo, o maior conhecimento. Olha, eu vou falar para vocês, conhecimento nós temos bastante aqui no Brasil, nós temos pessoas das mais capazes. Os engenheiros do ITA, eles se destacam em qualquer lugar do mundo. Sim. Por que o Brasil ainda não é o país do futuro? Né? Os nossos, não só do ITA, mas de muitas faculdades, de todas as universidades, nós temos engenheiros de... Por que o Brasil não é o país do futuro? Porque está faltando alinhar as coisas estão meio assim desalinhadas, né? Está faltando um pouco de coordenação. Por que a China é avançada? Porque tudo é alinhado ali, né? O objetivo é claro. Faz aqui, vamos desenvolver, vamos fazer. E o Brasil a gente fica assim, às vezes, dando aquela dispersada, né? Então, ou seja, eu acho que uma boa comunicação, um bom alinhamento e trabalhando todos com a mesma diretriz e não a gente anulando as forças, eu acho que a gente chega assim num desenvolvimento, né? E acho que é o papo nosso aqui de gestão um pouco nisso, né? Assim, comunicação, alinhamento e foco ali na estratégia. E o óbvio tem que ser dito 1000 vezes. É óbvio, mas isso. Né? Eu vou focando nisso. Eu tenho uma outra pergunta aqui. E se fosse para você escolher, sei lá, uma ferramenta de gestão para complementar, para trazer para os seus dias, tem alguma que você gosta de usar, que você gosta de trabalhar seu time? Quando você olha um time, se for para você selecionar, preciso de alguns gestores para estar comigo nesse projeto, o que você olha primeiro? Qual ferramenta esse profissional precisa usar ou tá junto que você aprecia, que já deram certo em alguns projetos? Qual que é o soft skill, qual que é a skill dessa pessoa que você procura, que fala, nossa, eu gosto de trabalhar esse perfil, geralmente dá certo quando a gente trabalha assim? Você consegue trazer pra gente? Olha, uma coisa que eu admiro muito nas pessoas com quem eu trabalho e aquelas que deram mais resultado são as pessoas que conhecem ferramenta de gestão de projetos. Olha só. Sabe? Eu acho isso muito importante porque nós precisamos dar resultado no que a gente faz. A gente tem que ter cronogramas, nós temos que ter metas, nós temos que ter os caminhos que nós vamos seguir, nós temos que saber os caminhos críticos, saber que existem outros instrumentos que têm que estar juntos, outras equipes têm que estar compartilhadas. Quem sabe modelar para mim gestão, gerenciamento de projetos e tem essas ferramentas, sabe projetar, sabe planejar, sabe onde ele quer chegar e acompanha com essa ferramenta. Também não é só fazer só para mostrar ali no PowerPoint, numa reunião da diretoria. Né? Mas o cara que ele vai seguindo, olha, estamos aqui a 30% da nossa meta, estamos aqui chegando perto, olha, está faltando recurso para aquele caminho ali. Aqui vai travar aqui o desenvolvimento. Aquela pessoa que consegue trabalhar com esse... E outra, antever as crises também, ó. Vai faltar suprimento aqui, eu vou precisar fechar isso aqui. Tá? Na época da Covid faltava aço, por exemplo, a nossa construção aqui da ampliação dele estava faltando aço, né? O cara foi atrás, conseguiu dinheiro adicional para poder pagar as despesas ali. Então, ou seja, para mim, o cara que está tocando um projeto não entende ferramenta de gestão de projeto, sabendo já é difícil, né? Que a pessoa Exato. No Brasil tudo é difícil. Sabendo já. O cara que não sabe, então, já é garantia. E aí o cara chega numa reunião e fala assim, nós vamos entregar tal projeto daqui a 2 anos. Eu falo, mostra o teu caminho aí, o teu projeto. Ah, e é só de boca? Já sei que é só político, é só da boca para fora e não vai funcionar. Então, para mim, a pessoa que sabe essas ferramentas e usa no dia a dia e trabalha, sabe liderar a equipe usando essas ferramentas, é essencial para mim. Não foi combinado, e a gente falou isso hoje de manhã. Mas, então, quando o Anderson está focando no projeto, é exatamente o que a gente fala todo dia. Projeto é tudo. Projeto precisa ter começo, meio e fim, escopo, cronograma, stakeholders e analisar quais serão os riscos, planejamento, entender sobre o que vai acontecer no meio. Essas são as ferramentas que o Anderson está falando. Então, e isso a gente fala todos os dias. Para você gerir, nós temos gestão de diferentes pontos. Tem a gestão estratégica que vai desenhar o que você precisa.
Qual é o projeto que você quer? E nós temos a gestão tática, que é o quê? A gestão onde cada um faz o quê e é onde entra essas ferramentas de projeto para fazer acontecer. Isso é legal trazer para os gestores, porque às vezes a gente fala disso e era exatamente isso que eu queria criar nesse podcast. O que você, como esse grande presidente, reitor que você foi, olha o que você valoriza. Ah, é o cara que estudou mais, tinha todas as titulações. Não, é a pessoa que sabe gerenciar e chegar à sequência naquilo que prometeu. Porque a gente quer ter resultados. Assim, aqui no nosso país, a gente precisa de resultados e rápidos. A gente precisa. Exato. As empresas têm que dar resultado. As margens de lucro não são tão elevadas aqui no Brasil. Os financiamentos são caros, sabe? Você importar é caro. A mão de obra é escassa. Se você não usar bem o recurso que você tem, você vai morrer, a empresa vai quebrar. Não tem jeito. E outra, você tem que superar a concorrência de países aí fortíssimos, né? Asiáticos, americanos. Você tem que entrar na Europa, levar um produto para dentro da Europa. Como uma empresa aqui da alta tecnologia vai exportar aviões, exportar foguetes, exportar drones, serviços de engenharia, concorrer com essas grandes, e você não usa bem os recursos difíceis que a gente tem aqui no nosso país, na nossa cidade. Então essa gestão é muito integrada. E por que eu falei da comunicação? Porque a comunicação, para todo mundo estar junto ali, né? E a comunicação, por que é importante também? A interna. Chega lá o gestor, preciso de mais recursos. Eu falo assim, não tenho mais recursos. Vamos estar junto, vamos fazer mesmo assim? Vamos fazer o melhor que a gente pode com quem a gente consegue aqui? Exato. Se eu tivesse mais dinheiro, eu traria, mas eu não tenho. Explica para a pessoa. Vamos trabalhar nisso aqui. Esse é um assunto que eu estava conversando com o presidente de uma outra empresa, exatamente, e ele falou isso no nosso escritório semana passada. Renata, eu fui presidente de uma outra empresa e lá eu tinha recursos. Ele falou, então eu precisava de alguma coisa, eu apertava um botão, via meu recurso. Eu apertava o botão, via um recurso. Só que hoje eu vivo uma presidência que é o contrário. Que é você motivar, engajar, entendeu? O próximo passo, sem recurso. E o que é o sem recurso? É onde você vai gerir as pessoas, concorda, Anderson? Motivar as pessoas, né? Acreditar no quê? Não de só ver recurso, mas no que realmente você pode criar. Se você estivesse ali no Emirados Árabes, em Dubai, Arábia Saudita, um dinheiro brota, assim, você vai só jogando aqui. Aí nem motivar as pessoas. Aqui, ó, faz aí. Vai lá. A motivação é dinheiro. Agora aqui é o seguinte, gente, eu tenho um punhadinho. É só um pouquinho. Vamos dividir isso aqui, vamos fazer esse projeto aqui. Depois um pouquinho certo, a gente mais. faz um maior. Aí eu vou acreditando, eu vou crescendo. Não dá pra gente sonhar. E outra coisa, parar com esses sonhos mirabolantes de fazer... eu quero fazer grandes coisas. Tá bom. Pé no chão. Né? E a geração Z é um pouco assim. É. Né? Meu filho fala, pai, vamos fazer grandes coisas. Tá bom, vamos fazer as pequenas primeiro. Antes de aprender alemão avançado, vamos aprender o básico. Isso. Aprendi, agora eu vou fazer o intermediário, avançado. Então, acho que a gestão hoje é isso. Você não dá para assim, dar aqueles saltos de... Sonhar, a gente sonha, mas a execução você vai fazendo. Passo a passo, ali, a equipe junta, bem administrado o projeto. Começo, meio, fim, sem estar distante do estratégico, claro. Né? Porque também, senão você não pode só fazer aquilo ali da tua cabeça e não estar alinhado com o principal. Com o estratégico. Tem que conversar todo mundo, estar junto. Acho que esse é o desafio para o Brasil aqui, para o nosso setor de tecnologia, que eu procuro implementar lá no IPT, né? Que eu sou presidente agora do IPT. E estamos com a equipe toda junto ali, mostrando os desafios, né? É o que eu fiz no ITA lá 8 anos na gestão. A gente conseguiu entregar grandes coisas, mas sempre aqui, sempre junto. Comunicação, gestão do projeto, trabalhar muito alinhado, trazer os recursos, colocar o recurso no lugar certo, na hora certa e prever os riscos. Eu acho que isso a gente consegue ter uns resultados que a gente precisa. Sim, e assim, uma coisa que eu achei interessante, até que eu queria perguntar, como foi agora no IPT, antes sendo reitor do ITA, quais foram as lições que você tirou, principalmente na liderança? Vendo, porque surgiam necessidades diferentes, até pelas propostas. São áreas de tecnologia, mas são áreas diferentes. Como foram todas as lições que você pegou justamente nessas duas áreas, você pode contar principalmente para a nossa audiência agora e passar para todos os líderes que estão te assistindo? Bom, assim, uma coisa é interessante. As empresas podem ser diferentes, elas podem ter os negócios diferentes, mas gerir pessoas é igual em todo lugar. Então, isso é uma coisa. O que você aprende numa empresa, você usa na outra. Você adapta.
Tá? Em função. Por exemplo, quando eu estava na reitoria do ITA, era uma faculdade. Então, ela tem mais ensino, muito mais ensino do que pesquisa. O IPT é o contrário, é um instituto de pesquisa. Tem muito mais pesquisa e menos ensino. Tem os dois. Então, você trabalha com os dois. O ITA é federal, o IPT é estadual. Né? É uma empresa pública, né, do estado de São Paulo. O ITA é uma instituição, uma autarquia. Né? Então, ou seja, os erros que eu cometi aqui, eu procuro não cometer lá. Os aprendizados que eu tive aqui, eu procuro aplicar lá. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Errem bastante. Errem bastante. É errando que você... Aliás, a melhor forma de você não errar é não fazer nada. Exatamente. Um avião que não decola não causa acidentes. Você fica ali, o avião bonitinho, as pessoas entrando, Também saindo. não leva ninguém. Também não leva ninguém. Cara, eu errei muito em todas as minhas... Aqui no ITA eu errei muito na minha administração. Muito. Mas graças a Deus que eu errei, porque eu fiz as coisas. Perfeito. Eu tenho visto os gestores... Agora eu vou falar para os gestores públicos. Os gestores públicos têm muito medo de fazer as coisas. Medo de errar. Porque tem medo da justiça, tem medo de processo, tem medo de fazer algo errado, tem medo da mídia, tem medo da política. Cara, a pessoa que é travada e não faz nada com medo, não vai conseguir ter sucesso. Então, eu tenho certeza, estou assumindo agora o IPT, estou lá só há pouco menos de um ano, e na presidência só há 3 meses, eu tenho certeza que eu vou cometer muitos erros. Mas eu tenho certeza que a gente vai entregar muitos resultados. Porque é assim que a gente vai fazer. Outro dia veio um professor do MIT aqui dar uma palestra, né? Ele dá aula de inovação no MIT, que é a melhor escola de engenharia do mundo, né? E aí eu falei, qual que é o segredo da inovação? Ele falou assim, use a palavra F. Não F, aquela do palavrão, né? É até um trocadilho. É o F do fail. Fail, falha. Exato. Você tem que falhar. Você tem que saber errar. Porque a inovação é isso. Se você quiser fazer uma inovação e você não está disposto a errar, você não está disposto a fazer. Então, ou seja, fracassem bastante. Né? Cara, a meta não é fracassar, a meta é fazer. Mas você sabe que você vai errar e vai desenvolver. E assim que a gente fez, quantos erros que a gente tomou no passado, mas você conseguiu ter os resultados aí. Então, acho que uma lição seria essa. Acho que lição, né? Olha, que bate-papo gostoso, É. que bate-papo de aprendizagem, né? Eu estou aqui só aproveitando essa oportunidade, só agradecendo. E sabe o que eu queria só acrescentar? A gente já está seguindo para o final, mas nós fomos criados para não errar, né? Quando você errava, isso tem um pouco a ver com a questão da cultura, né? Nós fomos criados para acertar. Nós estamos numa sociedade que quando você acerta, parabéns, mas se você erra, vira uma coisa assim impressionante. E isso traz talvez para a gente estar no mercado tantos conflitos, né? Faço, não faço, vou, não vou. Aí faço um podcast com eles, não faço. Todo mundo, em todos os projetos que vai fazer, é assim. Por isso que nós temos que ter do outro lado a questão do acreditar no que você quer. Acreditar. Olhar mais para o que você realmente está disposto a entregar, olhar mais para o valor que você vai agregar, do que o possível erro que possa ter no caminho. O erro nunca pode ser mais forte. Ele pode ser recorrente, ele pode acontecer porque você está tentando. Mas ele não pode ser mais forte do que você falou. Renata, entendi na sua fala que eu errei, mas eu errei tentando acertar e acertei, por isso entreguei resultados. Então, a partir do momento que você tem essa não ter medo dos erros, porque a gente tem medo dos erros por vida. Né? Ousar. Exato. Muito interessante tem que isso. Arriscar, ó. Primeiro, tem que arriscar saber que aquilo pode dar errado. Então já tem que entrar nessa. Se você for entrar só nos projetos que podem dar certo, você não vai fazer nada. Né? Segundo, você tem que, uma vez que você errou, você tem que saber voltar atrás e às vezes desistir daquele projeto também. Isso é importante. A gente tem que saber desistir dos projetos. É a hora que para, né? Você saber a hora de parar. Saber a hora de parar. Você tá indo e fala assim, ó, você tem que usar, tem que ir. Mas você fala assim, cara, esse projeto, se você souber errar, parar o projeto, retroceder e começar numa outra direção, e com os aprendizados que você teve da outra empreitada. Eu acho que esse é o caminho. Eu vejo, por exemplo, os setores de inovação, as pessoas... Né? É muito comum você criar uma startup, quebra, aí você teve o aprendizado, depois você cria uma segunda, cria uma terceira, até você chegar a ter o caminho do sucesso. Então, eu acho que... Mas realmente a gente não está acostumado com essa cultura. A gente treina as pessoas assim, nunca erre. Né? Não
não chega. Só que aí você cria pessoas retraídas, pessoas que não gostam de falar em público, pessoas que têm assim, Medo de tudo, medo de das se expor. pessoas, Exato. Exatamente. medo até de Será se que ele vai relacionar. pensar de mim? Medo assim de se expor, medo de escrever as coisas, pôr no papel, medo de apresentar os projetos nas reuniões, sempre na retranca. E também, assim, facilidade para criticar também, né? Aham. O cara fica ali, não faz nada. Aí quem começa a fazer, a pessoa vai lá e ataca a pedra. Né? Olha, falar de mim é fácil, quero ver se você é igual a mim. Quer fazer, mas é o que eu tô fazendo. É fácil de caminhão, inclusive. Adorei o caminhão. Se a gente tivesse o caminhão, eu colocaria essa. Não, eu falo assim, olha, falar mal de mim é fácil, quero ver se você é igual a mim. É isso que eu falo também. Quer falar mal da minha gestão? Tá bom, quero ver se você com as dificuldades que nós tivemos, entendeu? Então acho que esse que é o... Na gestão de projeto, nós temos uma ferramenta chamada gestão de erros. Olha. Exatamente para que você faça o quê? Acerte. Vai errar de novo, mas você já vai saber os pontos. Esse é um ponto. Numa questão de cultura agora, para quando a gente implementar, nós estamos numa empresa implementando cultura e um dos lemas é aprenda a aprender com erro. Essa empresa é uma empresa que fazem muitos projetos, então eles têm um time de software para desenhar o projeto, para ir para o galpão, para que comece a produzir, para que eles entreguem para o cliente. Então eles estavam com alguns erros aí e ninguém aceitava, porque é um time de engenheiros extremamente inteligentes, então para falar de erro ali, você vai, com certeza deve identificar muito isso. Eles são, né, é uma empresa que eles têm sul-africanos, têm portugueses, então eles são extremamente inteligentes. Então ficava aquela coisa, eu errei, mas, né, o outro errou e ninguém falava de erro e vamos seguindo. Então quer dizer o quê? Aprenda a aprender com o erro. Para isso você tem que ter um montão de coisas em volta. Sabe quem vai ajudar a gente a descobrir os erros? A inteligência artificial vai ajudar muito a gente. Olha só. Eu tenho percebido que mexe com programação, que mexe com desenvolvimento, já está usando já as ferramentas. Olha, eu fiz um software aqui. Vê para mim qual caminho cliente, onde está o erro aqui. Então, ou seja, as ferramentas de inteligência artificial estão ajudando. E também para fazer pesquisa. Olha, eu quero testar o medicamento, mas eu quero testar aqui em 1000 configurações. Aí você vai simulando por meio da inteligência artificial. Muitas curas de doenças vão ser aceleradas agora com a inteligência artificial. Então, estão surgindo novas ferramentas que estão ajudando. Legal que você falou, gestão de erros, né? Uhum. E esse é um dos caminhos que a inteligência pode ajudar agora. Isso, porque se a empresa ela tiver aquela cultura que os erros não vão existir, mas como é que você trata ele? É como você trata seu erro. Você faz uma gestão de erro, você deixa o seu colaborador à vontade, que se ele estava tentando, não vai ser, né? Enfim. Fazer então, estudo de caso também, isso, né? Principalmente estudo de caso. Terminou uma obra, falando nessa construção, terminou. Como é que foi? Vamos contar o que aconteceu, mas começa pelo ruim. O que deu errado? Tinha um professor do ITA que ele dava aula de segurança da aviação. Ele sempre estudava os acidentes aéreos. Gente, vamos pegar um acidente aqui. Olha. O que deu errado aqui? Porque a gente quer só estudar o que deu certo, né? Não é o sucesso. Não, vamos pegar aqui, ó. Fantástico. Caiu o avião aqui. Por que deu esse problema? Vamos estudar isso daqui. Acabou 3 horas estudando aquele acidente ali. Eu acho que esse é o caminho pra gente aprender sim, isso. Só para reforçar, a gente faz uma aula com a liderança, porque na Riton nós fazemos isso, capacitação de liderança. Então, nós gostamos de trazer casos concretos. Então, esse case onde um avião caiu, por quê? Ele tem um por trás de gestão fortíssimo, tanto do líder quanto do liderado, que estavam no... Então, a gente fica uma hora inteira só escutando tudo que aconteceu, todo mundo fica apavorado. E aí, depois eu falo, e aí? Aí eles ficam condenando o Bonan, né, que não foi dormir sabendo que os outros eram inexperientes. Aí eu falo, tudo bem, ele derrubou um avião, e você? Porque às vezes você também ignora o seu colaborador, você não está derrubando um avião, mas você derruba o quê? Então, quer dizer o quê? Trazer um pouco isso para o nosso dia a dia. Esses exemplos, de caso, fazer, né? Porque aí vai ajudando a gente a... Ai, tô até com dó de finalizar. Foi legal, obrigado. Para as considerações finais, você quer colocar alguma coisa, Anderson? Queria que você deixasse suas redes sociais. Passar alguma mensagem, principalmente para gestores e empresários que estão aí todos os dias empreendendo e fazendo gestão no Brasil, nas suas empresas. Deixa uma palavra para eles para a gente finalizar. Bom, então, já que a gente falou do Osiris Silva, vou deixar uma mensagem do Osiris Silva, né? Que ele falava assim, olha, o caminho para a inovação é um caminho longo e que tem uma escada e às vezes os degraus parecem muito altos, mas
vai saltando um de cada vez que você vai chegar no caminho do sucesso, da inovação. E aqui no Brasil os degraus são maiores ainda. Então, ou seja, tenham paciência, mas a gente precisa fazer o que a gente está fazendo. A gente tem que inovar, a gente tem que acreditar, tem que investir na inovação, tem que estar junto. Porque, ou seja, é isso que vai fazer a gente chegar ao país da prosperidade. E não adianta fugir, porque também se a gente for fugir para onde, né? A gente tem que estar aqui, a gente é a nossa pátria, é o nosso mundo, é a nossa cidade. Vamos focar nisso, vamos acreditar, vamos seguir o exemplo do Osiris Silva e chegar ao caminho do sucesso. Perfeito. Tem um professor deles do cursinho que... Cursinho não, projeto. Se fala que é cursinho, a doutora fica brava. Tem um projeto que as nossas crianças fazem para estudar, para que eles fiquem preparados para as provas, que eles falam... Ele é muito patriota, Valdecir. Um abraço para ele, que ele tem a nossa admiração. Ele fala assim, patriota você só é no Brasil. Ele aqui fala, é a nossa pátria. Se você quiser, você pode ir para qualquer lugar. Mas lembra, você é brasileiro. Em qualquer outro lugar, você vai ser um estrangeiro. Cara, ele fala isso. Eu morei no Canadá 4 anos. Belo país, desenvolvido. Vai dar uma saudade do Brasil quando você tá lá, entendeu? Eu tive chance de trabalhar no Canadá, mas eu falei assim, gente, vou voltar. Minha família tá ali, minha pátria, minha língua. Imagina se fosse o contrário agora, a gente tem que estar falando em inglês aqui, sabe? Você tem que, sabe, mudar o teu estilo. Então, assim, se a gente puder... Eu adoro, assim, o Brasil, adoro São Paulo e São José dos Campos, principalmente, assim, né? Pra mim, assim, pra mim, São José dos Campos tem a qualidade que eu tinha no Canadá. Então, ou seja, se a gente conseguir desenvolver bem a nossa cidade, a nossa indústria, o nosso parque tecnológico, criar os filhos aqui, é maravilhoso. Meus filhos, eles moram em São Paulo durante a semana. Hoje é uma sexta-feira, nossa gravação aqui está sendo uma sexta-feira. Amanhã eles estão aqui já, querem, né, se divertir, piscina, clube, Campos do Jordão, é o caminho. Então, se a gente poder ter uma cidade tecnológica aí, ter os empresários apoiando, os gestores aí, eu acho que é tudo de bom que a gente pode trazer para o futuro das crianças, né, e do nosso país também. Perfeito. Você quer deixar pra gente Suas as redes sociais? Passar todo o Instagram, LinkedIn? Eu tenho várias redes sociais, né? Mas vamos concentrar no LinkedIn pra gente chegar rumo aos 100 mil seguidores. 100 mil, né? Tá Então, certo. Anderson Ribeiro Correia. Você bota lá, seguir lá e dá bastante like, por favor. Para poder aumentar aí o engajamento aí. Perfeito. Então, indo para a finalização hoje, mais um papo muito especial aqui, reforçando a gestão, reforçando a resiliência, a disciplina, reforçando que não importa se você escolheu a faculdade federal ou se você escolheu a particular, o importante é você ter a clareza de onde você quer chegar e que você não tem preguiça para isso. É seguir. Hoje nós tivemos mais um exemplo aqui que comunicação é importante, que ferramentas de gestão é importante, que a pessoa que se coloca como um líder, que está junto é importante. Então, eu queria deixar esse final aqui sobre a participação do Anderson, do Fabiano aqui com a gente, onde ele coloca fundamentos do líder, tá junto. Fundamentos de um time, comunicação. Nós estamos falando disso todo dia e vamos reforçar. Comunique-se, seja um bom líder estando junto com o seu time. Fabiano, você quer dar um tchau pra gente? Só mesmo agradecer mesmo pela participação, pelo convite, estar aqui ao lado do meu amigo Anderson. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Guilherme, Renata. Foi um bate-papo muito tranquilo, né? Assim, onde aprendi muito, viu? Aprendi muito. Eu também. E no final de semana aqui, estando ao lado de grandes aqui, de feras aqui, falar de gestão de pessoas é muito bom, né? E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado aí de estar junto aí contigo aí. Tamo junto aí. Vamos lá. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do RetoCast. Boa noite para vocês. Ai, eu acho que foi isso, né? 1h30? Uma hora e